Boa noite a todos e todas. Estão se juntando a nós agora. Essa live aqui do IBEF. Vou aguardar aqui mais um minutinho, talvez, para a gente dar início. Agradeço aí a presença dos amigos e dos colegas aqui do IBEF, que já vi que estão entrando aqui com a gente. Bem. Vamos lá, vamos começando. Eu vou fazendo uma rápida introdução aqui. Eu queria dar as boas-vindas em nome do IBEF a vocês, todos que participam conosco aqui. Meu nome é Paulo Mendes, faço parte da diretoria do IBEF já há quase 4 anos e trabalho na SAP já há quase 19 anos e atualmente numa função de VP de finanças para uma estrutura global de vendas da SAP. Antes disso, até o final do ano passado, estava na função aí de CFO da subsidiária aqui no Brasil durante 7 anos. É um prazer para mim aí, agradeço ao Pires, a toda a turma do IBEF pelo convite para me dar esse painel. Também faço parte do mundo de tecnologia, de software, que também tema me interessa bastante aqui também. Eu queria agradecer aos mantenedores do IBEF, agora nesse início, 99, B3, Accenture, o Banco Alfa, Grupo Carrefour, Ceulep, Dell, Deloitte, Ernst Young, IBM, KPMG, Mastercard, Microsoft, PwC, Sampo e a SAP. Obrigado a vocês que fazem acontecer aqui, não só essa live, mas todos os conteúdos do IBEF que a gente traz para a comunidade de finanças. Queria pedir para vocês, os convidados que estiveram nos acompanhando, lembrarem de manter o microfone fechado, por favor, e deixarem a câmera aí ligada apenas pelo menos durante a apresentação inicial. Já vou explicar como é que vai ser a nossa dinâmica aqui, apenas dos panelistas, que eu já vou agora, na sequência, apresentar para todos vocês, e peço para vocês aí, conforme eu vou falando, darem um alô aí com a mão aí pela câmera para todo mundo identificar quem é quem. Bom, começando aqui em ordem alfabética pelo Joaquim Campos, que é VP de Cloud e Data Platform da América Latina para a IBM. Joaquim, obrigado, bem-vindo aí obrigado pela participação, bem-vindo também. Marcelo Zilo Neto, que é o Chief Security Advisor da América Latina da Microsoft, também tem uma vida dedicada ao tema aí de segurança, cybersecurity. Obrigado, Marcelo. E Raimundo Peixoto, que é o Senior VP da Dell da América Latina e o General Manager do Data Center Solutions da Dell. Obrigado também, Raimundo. Bem-vindo com a gente. Também já é frequentador muito constante aqui com a gente nas lives e participando bastante, representando a Dell. Então, obrigado a vocês três. Antes da gente começar, vou explicar para vocês a nossa dinâmica. Então, depois dessa rápida introdução, vou passar a palavra para o primeiro apresentador aqui. Cada um dos três vão ter 10 minutos para trazer os seus conteúdos e a visão de cada um sobre o tema de cybersecurity e por que o cybersecurity não é uma visão holística, né? A gente está aqui com um grupo de finanças, com vários CFOs presentes, e o CFO, sim, é aquele que precisa ter a visão holística da empresa. Já foi o tempo que a gente cuidava apenas dos resultados financeiros. Está aí toda a agenda ESG, está aí toda a transformação digital para mostrar que o CFO tem um escopo, uma abrangência muito maior do que anteriormente, né? E certamente cybersecurity é um tema que subiu na agenda do CFO, empurrado muito pela pandemia, empurrado por todas as forças que estão acontecendo recentemente. A gente fala do home office, do anywhere office, a gente fala do LGPD, a gente fala de open banking, a gente fala de aumento de canais digitais, de e-commerce, da migração para cloud, que todas as empresas estão fazendo. A gente fala de gestão de dados, então tudo isso faz com que o tema de segurança cibernética esteja no topo da agenda e o CFO certamente é parte disso, né? Alguns números interessantes aqui para vocês, para provocar nosso início. 6 trilhões de dólares é o custo global foi o custo global de perdas com crime cibernético no ano passado, segundo o Gartner.
E existe os top 7 riscos do Fórum Econômico Mundial, no relatório que saiu esse ano, mostra o tema de cybersecurity dentro dessa lista de top 7 de preocupações, né? Existe, inclusive, agora, acho que a gente vai tratar um pouquinho para frente, o crime cibernético como serviço, né? Então, não isso virou um business e virou algo tão poderoso que as organizações criminosas, evidentemente, vendem isso como serviço, né? A fraud as a service. Então, a gente está num grau extremamente avançado nesse sentido, né? E as perguntas que ficam na nossa cabeça aqui, CFOs e profissionais de finanças, o que eu, CFO, devo fazer em relação à cybersecurity? Devo delegar isso para alguém? É um tema que eu preciso cuidar pessoalmente? É um tema que faz parte da gestão de risco? Mas até que ponto isso tem que estar com prioridade na agenda do CFO, né? O que é o tal do Zero Trust, que é algo que a gente vem escutando bastante por aí, né? E a resposta à gestão de risco de segurança cibernética, ela vem da tecnologia, ela vem de pessoas, ou ela vem de processos, ou ela vem de tudo isso junto, né? Então, esse é um pouco da provocação inicial que eu trago aqui para a gente começar. Eu queria pedir, então, agora para o Joaquim já ir se preparando aí para dividir a sua tela e começar com a gente. Então, a gente vai ter 10 minutos para cada um dos três. E, na sequência, a gente vai ter perguntas e respostas. Fiquem super à vontade para mandar suas perguntas aí durante a apresentação, para mim, ou no chat aqui aberto para todos também. Eu vou fazer a moderação no final e, obviamente, depois da apresentação, todo mundo esteja à vontade para abrir a câmera, para colocar sua pergunta também ao vivo aqui para a gente, tá? Espero que seja um bom investimento de tempo para todos nós. Obrigado novamente aí pelo convite, para a moderação. E vamos lá, Joaquim, é contigo. Obrigado, Paulo. Queria agradecer aqui, Paulo, a você, ao time do IBF, pelo convite em estar participando desse painel aqui com vocês. Uma grande satisfação. Falar do tema de cibersegurança é algo que me entusiasma. Eu já trabalhei diretamente com cibersegurança por um período importante da minha carreira. Hoje em dia eu tenho essa missão relacionada com vendas e negócios de nuvem híbrida e inteligência artificial na IBM. Então, não estou diretamente ligado ao tema de cibersegurança, mas eu continuo tocando, e vocês vão entender por que aqui durante o papo, no tema de cibersegurança, no meu dia a dia de negócio com os nossos clientes, com os nossos parceiros, né? Para começar a nossa conversa aqui hoje, eu pensei em trazer alguns dados aqui que possam nos ajudar a situar bem onde a gente está pisando, qual é o momento atual do crime cibernético. O crime cibernético, acho que ninguém tem dúvida, todo mundo sabe que é algo que é crescente, todo mundo sabe que esse momento de digitalização que a gente vem passando já há algum tempo e acelerado pela pandemia, fez com que as empresas tivessem que tomar alguns riscos para favorecer o negócio e que, de certa forma, podem ter causado algumas exposições adicionais. Então, no final do dia, eu trago aqui um conjunto de dados que podem ajudar a gente a entender melhor esse contexto. Esses dados, eles estão presentes através de um estudo que nós fazemos todos os anos, que é chamado do custo da violação de dados. Este report é um report que ele é global, mas ele tem uma representatividade muito grande do Brasil. O Brasil é um dos países em que a gente faz o maior volume de entrevistas para compor esse relatório. Então, tem alguns dados que são dados interessantes locais que a gente vai estar apresentando aqui para vocês durante o papo. Para que vocês tenham uma ideia de como esse relatório é composto, ele foi armado através de entrevistas, foram mais de 3.500 entrevistas com profissionais das mais variadas áreas, de 537 empresas que passaram por alguma situação de violação de dados ao longo do ano passado. Tá? E como parte do resultado desse estudo, a gente trata 3 dimensões aqui que eu acho que são de interesse comum. O primeiro, quais são os vetores iniciais que levaram essas violações de dados
acontecerem e a terem sucesso. Esse é o primeiro vetor. Segundo ponto é quanto tempo se leva para detectar, em média, dentro de qualquer empresa, um ataque cibernético. E o terceiro ponto é os efeitos do preparo que as empresas têm, da maturidade que as empresas têm para lidar com o tema de crime cibernético, qual que é o efeito que isso tem no impacto final, no volume de dispêndio. Estar mais preparado não significa não sofrer um ataque, mas significa, e os dados mostram isso, você está mais bem preparado para reagir a esse ataque, reagir mais rápido e ter um impacto menor no negócio da sua empresa. No Brasil, no ano passado, o custo médio da violação de dados foi de R$ 6.150.000. São várias as empresas brasileiras que passaram por incidentes, algumas empresas grandes que passaram por incidentes extremamente críticos no ano passado. Eu não vou entrar no detalhe de passar os nomes para vocês aqui, mas imagino que muitos de vocês conheçam alguns desses casos e, eventualmente, muitos de nós aqui vivenciamos situações como essas no nosso dia a dia. Isso representa um crescimento de 5% em relação a 2020. Quero fazer um paralelo com o número global, tá? O número global, ele cresceu 10% ano a ano. Então, a gente aqui no Brasil teve um crescimento de 5% ano a ano, de acordo com esse estudo, versus um crescimento global que foi em torno de 10% ano a ano. E o custo médio nosso foi de R$ 6 milhões, enquanto o custo médio global, e esse custo médio global ele varia de acordo com geografia, o próprio custo de moeda acaba impactando nisso também. O custo médio global foi de 4,2 milhões de dólares. Então, isso para a gente ter uma noção quando a gente se compara ao restante do globo nesse tipo de análise. E alguns dados que são interessantes aqui para a gente estar discutindo, né? Quando você tem automação implantada no seu ambiente, isso te traz algum benefício? A gente enxerga que 28% das empresas que têm automação implantada com algum grau de maturidade interessante dentro dos seus ambientes tiveram, sim, um benefício de 1,34. Isso aqui já é o dado global. Então, só para facilitar a comparação de vocês, quando eu mostro o dado em dólar aqui, é o caso do 1,34, eu estou comparando com o dado global. Então, em um custo médio de 4 milhões, a gente está falando que 1,3 é o que as empresas que têm automação implantada no seu ambiente de proteção cibernética tiveram de benefício em relação à média. Tá bom? Média global, 212 dias para se identificar que você está sendo atacado. Imagina o seguinte, você passar 212 dias com alguém transitando livremente dentro do seu ambiente sem você saber. Isso é o que aconteceu em média no ano passado no globo. No Brasil, a média foi um pouco superior. Aqui no Brasil, a média foi de 276 dias para a gente conseguir identificar uma situação de invasão cibernética. Isso é diretamente proporcional ao tamanho do estrago. Quanto mais tempo você sofre, leva o ataque que você está sofrendo, maior é o impacto que você tem financeiro no dia a dia dos seus negócios. Alguns detalhes aqui importantes que amplificam os custos desses ataques, né? Então, qualquer tipo de falha de conformidade, complexidade dos sistemas, quando você tem uma altíssima complexidade no ambiente, isso, claro, torna os sistemas mais vulneráveis, e se você está no meio de um processo de transição. Então, esses são 3 fatores aqui que amplificam os potenciais custos de um ataque cibernético. E alguns outros fatores aqui podem ajudar a gente a ter um impacto na redução. Então, se você tem uma plataforma de inteligência artificial te ajudando a administrar a gestão dos incidentes cibernéticos, isso geralmente tem um impacto positivo. Se você tem a criptografia implantada dentro
da gestão dos dados mais importantes que você tem na sua empresa, os seus sistemas mais importantes, isso ajuda também a se ter um impacto menor. E, claro, você tem uma capacidade de analisar dados, né? Você tem uma plataforma analítica que te permita, em tempo real, olhar para o que está acontecendo e tomar uma decisão. Então, esses daqui são alguns dados interessantes e que são pano de fundo para essa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Bem, por que a gente vive um ambiente crescente? Você comentou aqui hoje que a gente tem uma indústria do crime cibernético, né? A gente tem crime cibernético sendo vendido como serviço. Agora, por que isso cresce de uma forma tão veloz? E por que nos últimos anos a gente tem tido um impacto tão importante? A gente enxerga aqui 3 fatores que são fatores de negócio que, no final do dia, também são catalisadores do crime cibernético, e para os quais a gente tem que cada vez mais se preparar para estar protegido. Então, a questão de você acessar recursos de qualquer lugar, utilizando qualquer dispositivo, é uma variável potencial de risco. A partir do momento que você permite se trabalhar numa política de bring your own device, se você não toma os cuidados adequados, isso pode ser um fator de risco e que potencialize o volume de incidentes cibernéticos. Quando a gente passando por um momento de pandemia, quando você tem que fazer uma movimentação muito drástica da sua força de trabalho que atuava dentro do escritório para um ambiente virtual, isso é uma variável de risco, porque nem em todos os casos as empresas tiveram a capacidade, a condição de fazer essa movimentação, passando por todos os protocolos de segurança que poderiam ter sido analisados em uma situação diferente dessa. Então, essa flexibilidade para se acessar sistemas de qualquer localidade, isso é uma variável de risco importante que passou a ser considerada. E aí, eu vou dar aqui um dado para vocês. A gente falou, novamente, dado global. A média do custo, 4 milhões por vazamento de dado. A gente está falando aqui que as empresas que se moveram para o trabalho remoto, que estavam com mais de 50% da sua população de profissionais atuando de forma remota, tiveram uma diferença de custo da casa de 1 milhão. Então, a gente está falando mais ou menos 25% do custo superior nas empresas que estavam com muitos dos seus profissionais atuando de forma remota. Isso é porque trabalhar de forma remota é inseguro? Não, não é por isso. Mas isso está diretamente ligado ao fato de que você teve que fazer uma transição acelerada e talvez o ambiente remoto não estivesse tão bem preparado para lidar com a cibersegurança no trabalho de seus profissionais, como a estrutura que eles tinham quando eles estavam dentro de casa. Então, tem muito mais a ver com a transição, mas no final do dia isso é um impacto importante. Dados. Dados são um recurso que hoje a gente tem que compartilhar com muitos usuários e com muitas empresas, né? A gente trabalha hoje num ambiente de plataformas abertas, em que as empresas têm que abrir seus sistemas dentro da sua cadeia de suprimento, dentro das suas cadeias de cliente, dentro das suas cadeias de sistemas financeiros. Isso acaba também gerando uma exposição maior de sistemas. E se a gente olhar o trabalho, o consumo de dados dentro da nossa própria organização, a gente vai perceber aqui que esse fluxo dos dados, ele passa por diversas áreas, ele passa por diversos processos diferentes dentro da nossa organização. Será que todos esses dados financeiros que permeiam a nossa organização e que fazem parte desses fluxos de trabalho, esses fluxos de trabalho eles estão bem mapeados? Ao estarem bem mapeados, eles podem ser bem trabalhados pelos profissionais que atuam na área de proteção ao crime cibernético, aos processos que lidam com proteção ao crime cibernético. Não ter os processos que fazem a gestão do fluxo de dados financeiros da sua empresa bem mapeados pode significar um risco, porque você não vai ter condição de em tempo real, adaptar os seus processos a qualquer mudança que você tenha nesses fluxos. E dessa forma a gente pode estar expondo dados. Terceiro ponto aqui
que é relevante, é a mudança dos ambientes para a nuvem, né? Então, a gente está num momento em que, por conta de dar mais flexibilidade ao negócio, muitas das empresas estão tendo que, de uma forma acelerada, mover seus ambientes para ambientes de nuvem. Ambientes de nuvem pública, ambientes de nuvem privada, ambientes de nuvem híbrida. Nesses momentos de transição, também algumas vulnerabilidades podem se apresentar. Então, são 3 cenários aqui que a gente considera que tem um impacto importante na realidade atual, quando a gente fala da exposição ao crime cibernético. Bem, modelo de segurança, hoje em dia, é um modelo complexo, né? O profissional que atua com tecnologia e que atua com segurança cibernética tem que lidar com um volume muito grande de processos e de iterações com stakeholders distintos ao longo das suas atividades profissionais. A quantidade de provedores de serviços e de tecnologias de segurança a que a maioria das empresas hoje está sujeita é muito grande. Isso traz uma complexidade importante para o negócio. E essa grande complexidade de infraestrutura dentro das nossas empresas, acaba gerando um volume de alertas de incidentes cibernéticos muito grandes e que são, em geral, difíceis de serem gerenciados pelas equipes de gestão de crime cibernético. Então, são vários silos. Oi. Eu sou o chato do controle do tempo aqui, tá? Só mais um minutinho para você concluir, a gente passa para o próximo panelista. Obrigado. Tá bom, tá legal. Então, eu vou aqui direto para o ponto. A gente está falando da complexidade. Qual é a forma que a gente tem hoje de reduzir essa complexidade? A gente tem trabalhado com os nossos clientes com uma recomendação de se trabalhar numa política de Zero Trust. Uma política de Zero Trust é uma política que vai fazer com que você busque não confiar. Você parte do princípio que você não confia. Então, se por um lado você está expondo e abrindo mais a empresa para disponibilização de dados e iteração tecnológica através de processos digitais, por outro lado, você passa a atuar com um modelo em que você vai confiar pouco em todo mundo que se relaciona com você e você vai ter processos que te permitam trabalhar na gestão dessa confiança com as pessoas com quem você se relaciona, sejam empregados ou parceiros de negócio, de uma maneira que isso não tenha um impacto financeiro na gestão do business no dia a dia. Bem, Paulo, com isso, eu acho que eu posso terminar aqui. Nós aqui da IBM, no final do dia, a gente está preparado para ajudar, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de serviços, as empresas compreenderem essa nova realidade e estruturarem as suas pessoas, os seus processos, as suas ferramentas para se protegerem de uma forma mais adequada. Com isso, eu passo a palavra de volta para você e a gente aproveita aqui o bate-papo no final para esclarecer algumas dúvidas e questões importantes que venham a surgir. Obrigado, Paulo. Legal. Super obrigado, Joaquim, pela apresentação. Fica aí a provocação para você já ir pensando na agenda do CFO dentro dessa realidade, né? É isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais depois das apresentações aqui. Queria convocar aí o Marcelo Zillo para fazer o compartilhamento aí do seu material, Zillo. E pode dar sequência, por favor. Marcelo Zillo, representando a Microsoft aqui, também um super especialista aí no tema. Por favor, Zillo. Primeiro, boa tarde, boa noite, né? Já estamos no meio da tarde, noite aí. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, agradecer o tempo de vocês. É sempre um prazer para mim falar de cybersecurity, porque eu sou apaixonado pelo tema. Eu trabalho na área há aproximadamente 25 anos e já tive experiência como cliente, como fabricante em diferentes empresas, então é sempre um prazer. Mas eu já vou dar aqui, né, uma impressão para vocês dos últimos 25 anos, desde quando eu comecei minha carreira nessa área. Eu nunca vi o tema tão quente, Paulo, como ele está hoje. E a gente vai ver que tem algumas razões para isso. O Joaquim compartilhou bastante com a gente aí esse cenário, né? A gente vai falar também de Zero Trust, vamos falar um pouquinho sobre qual que é essa metodologia. E aí, já compartilhando o material com vocês aqui para a gente começar, o tema que a gente traz é que segurança... Opa, não foi? Estamos vendo, está perfeito. Então tá bom. Cybersecurity tem muito a ver com o que aqui a gente chama na Microsoft de empatia digital.
O que é isso? Historicamente, a segurança sempre foi algo, né, blocante, difícil, complexo, e a gente sabe que é possível simplificar. Nós temos exemplos de casos onde você pode simplificar a segurança, e isso é o que a gente chama de empatia digital. Por que isso é importante? Quando a gente simplifica a segurança, o usuário ele vai praticamente usar o sistema de forma segura e transparente, e ele vai ter menos impactos nos seus processos de negócio e no seu dia a dia. O Joaquim falou da questão de machine learning, né? Aqui na Microsoft a gente usa uma expressão que é segurança depende muito de machine learning no modelo de machine learning on the edge. Machine learning tem que ser usado em várias camadas diferentes. Na camada de monitoração, na camada de detecção, na de proteção de dados. Então, existe uma necessidade muito grande e o machine learning, sem dúvida, é um aliado importante. E aí eu vou pegar aqui, né, o Paulo fez um spoiler da minha apresentação aqui no começo. Esse é o report que o Paulo comentou com vocês, que é um report do World Economic Forum. Esse é o report desse ano, tá? Onde ele fala aí, como vocês podem ver, que o 7º risco que pode ter mais impacto do ponto de vista global é cybersecurity. E é o primeiro de tecnologia. Historicamente, esse report já é publicado há vários anos. E o tema cybersecurity está sempre entre os top 10. Então, não é novidade que nós temos cybersecurity como um tema que efetivamente precisa ser tratado. E aqui, a gente também fala com os clientes da Microsoft, especialmente quando a gente está falando com CFOs, com CEOs, com C-Level, que é uma questão de resiliência operacional. Hoje em dia, o mundo real e virtual está muito conectado. E a gente viu isso acontecer na pandemia, né? O Joaquim também mencionou, muitas empresas tiveram que migrar rapidamente seus ambientes para a nuvem, para poderem manter os seus negócios funcionando. E muitas vezes tiveram que assumir alguns riscos. E aí eu vou dizer para vocês aqui, vou trazer uma experiência, eu estou na Microsoft há 1 ano e meio, né? E responsável por um time de engenheiros, de arquitetos e um time técnico estratégico de segurança. Eu trabalhei nos últimos 12 meses, pelo menos em 15 casos de ataques de ransomware, sequestro de dados na região. Esses ataques cresceram muito durante a pandemia. Então, eu costumo dizer que a gente teve uma pandemia real e uma pandemia cibernética. Agora vocês vão descobrir minha idade, né? Quem assistiu Duro de Matar 4 aí, vocês lembram? Lembra, Paulo? Do Duro de Matar 4? O Duro de Matar 4 tinha uma história lá, né? Que o cara invadiu o satélite, causava impacto no mundo real. A gente está vendo isso acontecer. Casos do nosso dia a dia. E a pandemia acelerou isso também, porque essas empresas começaram muitas vezes a se conectar com outras empresas que não se conectavam antes para manter negócios. E aí, aqui eu deixo o primeiro ponto para a gente discutir lá nas perguntas, que existe um tema que é a preocupação de segurança em supply chain, ou seja, o impacto ele pode vir de um provedor de serviço seu. Porque agora você está super conectado. Existe uma preocupação muito grande no mercado, que é a preocupação com o ecossistema. As empresas estão mais conectadas. Então, a pergunta que eu tenho feito para alguns clientes, né, especialmente no nível executivo, é assim, você consegue medir qual é o impacto se o seu provedor tiver um ataque cibernético? Quanto que isso vai impactar o seu ambiente? Porque não adianta mais olhar só para dentro de casa. E, de novo, a pandemia acelerou isso. Uma das coisas que a gente vem discutindo bastante com os clientes é justamente essa estratégia que o Joaquim falou de Zero Trust. E aqui eu gosto de usar uma frase, que é uma frase que não é da Microsoft, não é de nenhum fabricante que está aqui, é de uma instituição, que é o Open Group, que define padrões de mercado. E olha só que legal. Como é que eles definem Zero Trust? A estratégia de Zero Trust ela consiste em proteger usuários e dispositivos, permitindo que eles trabalhem de qualquer lugar com o mesmo nível de segurança. Dá para fazer isso? Dá. Dá para usar, nesse exato momento, eu estou falando com vocês, usando meu computador pessoal e da Microsoft. E os dois têm o mesmo nível de segurança. São monitorados, controlados. Então, dá para ter trabalho remoto de forma segura? Dá. Sem dúvida dá, usando uma estratégia de Zero Trust, que é justamente esse conceito, esse mindset de, primeiro, tenha em mente que o seu ambiente pode ter sido comprometido. Aliás, o Joaquim falou de 270 dias, certo? O seu ambiente já pode estar comprometido. Então, se ele estiver comprometido, como é que você reage? Né? Uma coisa que eu sempre pergunto para os clientes também é assim, cara, você já fez simulação? Sabe aquela simulação, Paulo, de incêndio? O que você faz na empresa, né? Pô, vamos descer todo mundo, quanto tempo leva, conseguimos sair no tempo? Você já fez uma simulação de ataque cibernético? Se você sofrer um ataque, quanto tempo leva para você responder?
Aliás, quanto tempo leva para você detectar? E você tem certeza que os backups estão protegidos? Então, a gente vê muitos casos de ataque de ransomware que muitas vezes pecam pelos controles de segurança mais simples. E como se não bastasse, no meio de tudo isso, ou seja, a pandemia, todo esse modelo, esse aqui é um report que a gente publica também anualmente, depois eu posso compartilhar o relatório completo com vocês, mas é um relatório que a Microsoft, pela sua escala global, ela monitora, né, e usa ela tem a capacidade de olhar o que a gente chama de sinais de ataques, né? Quais são os comportamentos novos? Como é que os atacantes estão se comportando? Quais são os problemas mais comuns? E aí eu trago um número só para a gente ter uma dimensão de como a pandemia acelerou também essa questão dos ataques. Em 2019, um ano antes da pandemia, a Microsoft monitorava ao redor de 3, tinha, né, como detectar ao redor de 3 trilhões de ataques diários. Por dia, Paulo. 3 trilhões. Tá? Em 2020, alguém chuta qual é o tamanho disso? 8 trilhões. Ou seja, ele quase que triplicou de um ano para o outro. Agora vamos pegar 2021, 24 trilhões, Paulo. Então, assim, gente, quando me perguntam, tem uma guerra cibernética acontecendo? Tem, a gente só não vê. Porque quanto mais invisível ela for, melhor para o atacante. E esse report mostra isso. E o report traz vários insights, aqui eu já vou deixar uma dica de ouro. Outro dia eu estava numa reunião com o CEO de um banco médio aqui no Brasil. Ele falou, Zilo, eu tenho $2 para investir em segurança. Onde eu ponho esse dinheiro? Eu falei, primeiro, proteja a identidade do seu usuário. Gente, a identidade digital é o que o atacante mais quer, seja ela qual for. Então, use o MFA. E aí eu vou contar outro segredo para vocês. É um controle que às vezes não tem custo. Tem plataformas que disponibilizam um controle que você já está pagando e talvez não esteja usando. E aqui eu já vou deixar outra provocação. Será que as empresas estão usando bem as tecnologias que elas têm? Eu posso responder para vocês. Tem muitas empresas que investem, compram produtos que têm área cinza e não estão usando bem aquilo que compraram. Então, a pergunta é, como que a gente, não só o quanto a gente investe, outro dia um CFO me perguntou, Paulo, quanto que eu devo investir em cibersegurança? Tem um número que eu vou mostrar para vocês aqui, que em Latam, esse investimento é ao redor de, grande parte das empresas investe de 0 a 5% do seu budget de tecnologia, uma pesquisa que a Microsoft fez em Latam, em cibersegurança. O Gartner fala de um número de 8 a 12, dependendo da indústria, 15 em alguns cenários. Mas qual é o número, né? Qual é o número exato? Sim. Antes de falar do número de 5, 10 ou 15, a pergunta é, se você está investindo 5, mas você está investindo 5 naquilo que realmente vai mitigar o risco, existem quick wins. Então, quando esse CEO me perguntou, eu falei, proteja a identidade do usuário com o MFA. E o nosso report mostra isso. Segundo, proteja o endpoint. O que eu quero dizer com isso? No final, o ser humano precisa de um dispositivo para acessar algo. Esteja o dado na nuvem pública, privada, então eu preciso proteger esse dispositivo. Então, se eu tivesse $2, eu dividiria pelo menos nesses 2 grandes blocos, tá bom? E aí, já partindo, eu sei que eu já estou quase no fim aqui, Paulo, eu vou partir aqui para compartilhar com vocês um outro dado bem legal. O que vocês estão vendo aqui é o famoso, como o Paulo falou, Fraud as a Service. E se eu perguntasse para vocês, quanto custa disparar um ataque cibernético? Vejam como o retorno de investimento do atacante é grande. Disparar um ataque de ransomware, ou seja, de sequestro de dados, não demanda hoje grande conhecimento técnico, como era 15, 20, 10 anos atrás. Hoje, com $66, na Deep Web, uma pessoa compra um kit de ataque, que, Paulo, tem suporte 24/7. Se você ligar e falar assim, não está funcionando, cara, pois não, senhor, me espere 5 minutos que vamos resolver o seu problema. A gente está nesse momento. Então, veja, tem uma guerra cibernética acontecendo. E tem um modelo mais interessante ainda, que o cara pode simplesmente fazer um revenue assurance. Então, é o seguinte, você não me paga nada, mas se o ataque funcionar, 30% é meu, 70% é seu. Então, veja que até no modelo de negócio, o cybercrime evoluiu. Isso traz impactos para a gente, porque existe uma dificuldade muito grande das empresas acompanharem com velocidade. Eu costumo dizer que a guerra ela é injusta porque o fraudador não precisa fazer RFP. O fraudador só precisa ligar um para o outro, ter conhecimento, um pouquinho de dinheiro, tempo, vontade. As empresas precisam seguir todos os processos, como manda o figurino, e isso, obviamente, pode gerar um lag natural. E aí eu falei para vocês da pesquisa em Latam, esse é o número.
Essa pesquisa foi feita com 640 empresas, dos mais diversos setores. O Brasil participou aproximadamente de 32% do total de respostas. E a gente perguntou assim, quanto você investe do seu budget de tecnologia em cibersegurança? Vejam que quase metade investe de 0 a 5%. Eu já fiquei assustado com 0, né? Mas de 0 a 5%. E somente 7% mais que 15%. E quando a gente faz um drill down por indústria, a gente vê que esses 15% estão conectados muito às indústrias que já estão reguladas há muito tempo. Setor financeiro, telecom, agora LGPD, obviamente, vai acelerar tudo isso, né? Porque eu tenho visto um movimento super interessante, Paulo, que é empresas que são empresas startups que não estavam olhando muito para a cibersegurança e tem um fundo de investimento lá colocando dinheiro nessas empresas. Os caras estão dando um passo atrás e falam assim, peraí, agora com o LGPD, se tiver multa, eu vou ter que pagar essa multa, quanto que isso impacta no meu risco. Empresas que estão fazendo, né, merger and acquisitions, que é super importante no momento de transformação como a gente está, para adquirir conhecimento. Será que você não está trazendo um problema para dentro da empresa? Como é que você avalia isso no processo de aquisição, né? Deveria fazer uma análise de risco no processo de aquisição? Eu trabalhei em empresas onde a gente fazia isso. Eu fazia uma análise de risco de cibersegurança e eu cheguei, algumas vezes, a não embarrear a aquisição, né? não bloquear, mas olha, o risco é muito alto. A gente precisa mitigá-lo. E para fechar, eu vou deixar aqui também uma última provocação, que para nós aqui na Microsoft, a resiliência operacional, como a gente fala, ela é composta de 3 blocos. Primeiro, essa mudança de mentalidade. O que a gente quer dizer com isso? O ambiente já pode estar comprometido e você precisa ter isso como premissa. Porque isso faz com que a empresa tome atitudes diferentes. Por que você tem segurança na porta do prédio? Porque você parte do princípio que alguém pode querer entrar e já pode até ter entrado. Por isso que você tem câmeras nos corredores. Então, essa mudança de mentalidade é importante, especialmente no momento em que a gente está. O segundo, eu chamo de higiene cibernética. Paulo, quem tem filho aqui vai concordar comigo. Tem um filho de 6 anos, que chama Augusto, e todo dia eu tenho que falar para ele, filho, escova o dente antes de dormir. Todo dia eu falo isso para ele. E aí eu achei que ia fazer isso até os 10 anos, um amigo falou para mim que o filho dele tem 25 e ele faz até hoje. Eu falei, caramba, vai demorar um pouco então, né? Mas eu tenho que repetir muitas coisas. E grande parte dos ataques cibernéticos que nós vemos poderiam ter sido mitigados com questões higiênicas. Lembra que eu falei agora há pouco do MFA? Gente, o segundo fator de autenticação é higiênico. Não é uma questão só para TI. E hoje, com esse modelo de empatia digital, a tecnologia te permite usar de forma muito transparente. Aqui na Microsoft, por exemplo, nós já temos clientes usando assim, a gente tem uma estratégia que a gente chama de passwordless. Paulo, eu não sei mais minha senha. Se me perguntar minha senha, eu não sei, porque eu não preciso mais dela. Eu me autentico com a biometria da face, com o meu dedo. E, detalhe, a minha senha não trafega. Se a minha senha não trafega, o risco é muito baixo, porque eu não tenho exposição da minha senha. Então, olha só como a tecnologia pode nos ajudar, né? Legal. E o último é a digitalização. A nuvem, ela é viabilizadora de segurança. E aí, para fechar mesmo, eu gosto de usar esse pano de fundo, que é assim, ó, a adoção de nuvem, segurança na nuvem, é como você sair de um condomínio de casas para um condomínio de apartamentos. O que eu quero dizer com isso? Você dorme, come, sai da moradia, isso você vai fazer. Agora muda o como, né, Paulo? Porque no prédio você vai ter que pegar o elevador, no prédio você vai ter que descer até a garagem, no prédio você tem que esperar outros moradores saírem. Então, o que você faz não muda, mas o como muda. Às vezes eu ouço dos clientes assim, a nuvem é segura? É, desde que você mude o como. Esse é um fator importante. Então, para nós aqui na Microsoft, a gente entende que esses 3 pilares são fundamentais, a gente tem visto essa transformação grande, e eu sei que depois a gente vai ter algumas provocações aí para a gente trazer para todos aí. Obrigado, Paulo, obrigado, Joaquim, pela brilhante abertura aí. Passo a palavra para o Paulo e para o Raimundo também. Obrigado, Zila. Obrigado pela provocação. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, quanto custa investir em segurança? Né? Acho que a pergunta também poderia ser, quanto custa não investir em segurança? Né? Exato. Um pouco parecido aí com o que a gente fala sobre educação e treinamento também. A gente está nesse ponto. Né? Obrigado, Zila. Visão aí da Microsoft. Raimundo, vamos lá contigo? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, Paulo e a todos do IBF, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar conversando com vocês.
principalmente sobre esse tema, que é um tema quente do momento. Acho que o Joaquim colocou muito bem a complexidade que está o ambiente de mercado hoje por uso de tecnologia, ou seja, a tecnologia que era já usada de forma muito grande nas empresas, hoje ela faz parte do dia a dia da empresa. Eu brinco que hoje a gente não ajuda a linha de produção, mas a tecnologia é a linha de produção de muitos negócios hoje no mercado. E o nosso amigo Marcelo colocou uma questão muito interessante, que é a parte higiênica, que a gente tem que incorporar dentro das empresas, e o CFO, dentro de suas atribuições, ele é o guardião, né, das melhores práticas dentro de uma empresa. Então, guardar as melhores práticas dentro da empresa é uma coisa fundamental que tem que ser feita e faz parte desse aspecto higiênico que o Marcelo colocou e que eu acho que a gente tem que tocar bem mais profundamente aqui na nossa discussão. Eu vou ser muito breve na minha apresentação, não vou usar os 10 minutos, até porque muitos dos elementos que eu queria colocar aqui, meus dois colegas já colocaram para conceituar o ambiente que a gente está. Tá? O mundo ele mudou, né? Eu brinco que o crime ele sempre existiu, e o crime ele muda de acordo com a facilidade de acesso a uma coisa simples chamada dinheiro. A gente tem muito treinamento, não só de segurança física, segurança de negócio, a gente sabe que o criminoso ele quer uma coisa, que é dinheiro. Ele não quer fazer mal a uma pessoa, não quer fazer mal a uma empresa. Ele quer usar todo o poderio que ele tem para extrair dinheiro de você e usar por uma questão de mercadológica, de enriquecimento, de fazer isso prosperar. E o crime, ele navega, ele trafega para onde é mais fácil e aonde tem mais volume. O que aconteceu nos últimos anos, já vinha acontecendo, mas acelerou nos últimos anos, e o nosso amigo Joaquim colocou isso muito claramente. Primeiro, a adoção de transformação digital. Muito mais empresas estão usando tecnologia e estão colocando toda a sua inteligência de negócio, os seus dados, os dados do seu cliente em cima de uma plataforma tecnológica. Existe uma colaboração muito grande no mercado, você está conectando toda a sua cadeia de valor com seus fornecedores, com o seu cliente de forma digital, e isso abre brechas e abre portas para que você consiga, para que alguém consiga entrar no seu sistema, no seu ambiente. E o mundo está totalmente distribuído. Tem um dado interessante do Gartner que eu gosto muito de utilizar, que está muito conectado com o momento que a gente está vivendo. A gente viveu um momento puro de nuvem pública, e esse puro de nuvem pública já é nuvem híbrida. Todos nós que estamos aqui sabemos que a gente tem, dentro das empresas, vários ambientes de nuvem. Eu posso ter meu ambiente de nuvem de SAP consumindo toda a capacidade que a SAP tem na nuvem pública dela, também conectado com a nuvem da Microsoft, com a nuvem da AWS, da Amazon, com a nuvem da Google e com o ambiente dentro da minha casa. E agora, com o advento do que a gente chama de Edge Computing, e que o 5G vai nos ajudar a colocar isso de forma muito mais eficiente no ar, eu tenho uma terceira camada conectada a todos os meus usuários, que antes era mais controlada, era só os PCs, os notebooks, agora eu tenho diversos dispositivos que vão muito além de simplesmente um celular ou um equipamento na mão de um usuário. Nós temos máquina falando com máquina, na ponta. E o Gartner colocou isso de forma muito clara, que nos próximos 3 anos, mais de 90% dos dados gerados nos próximos 3 anos serão gerados fora do data center, serão gerados na ponta. Isso gera um ambiente de complexidade, isso gera um ambiente prato cheio para alguém que quer dinheiro. O cybercrime é movido por dinheiro. E o dinheiro vem de capturar informações e colocar o cliente numa situação onde ele é vítima, ele é refém e ele precisa pagar para conseguir voltar a operar, continuidade de negócio, ou para recuperar a imagem da empresa, porque a imagem foi corrompida por uma situação de vulnerabilidade, ou por uma questão aqui com a Lei Geral de Proteção de Dados muito mais acirrada, de você ter que pagar por ter disponibilizado de forma não autorizada dados de terceiros, dados de seus clientes, a outras empresas ou outras pessoas que vão utilizar aquilo ali para fazer um uso não apropriado. Ninguém quer estar nessa situação. Eu fui CEO da Dell Brasil por 10 anos, e eu lembro que a gente tinha uma política muito grande dentro da empresa, existe até hoje, dizer o seguinte: eu não quero ser primeira página de jornal.
primeira página de jornal, na maioria dos casos, tem uma conotação negativa mais do que positiva, ou por questão ética, ou por questão de fraude, ou por questão de alguma situação de que não é boa para o negócio. Cybersecurity está colocando empresas muito sérias e muito boas na primeira página de jornal por uma falha nesse ambiente de tecnologia. E aí, para conceituar um pouquinho mais isso, o próprio Gartner colocou também que até 2025, 75% das empresas vão ter um ataque de sucesso, ou seja, por toda a proteção que a gente está criando, por todo o ambiente preparado para suportar um ataque cibernético, 75% das empresas vão sofrer de forma positiva, de forma de sucesso, um ataque que vai entrar dentro da sua empresa. E isso, sem sombra de dúvida, tem aumentado ao longo dos últimos anos e tem um impacto financeiro tremendo nas organizações. Uma estimativa também do Gartner, de um relatório de 2021, coloca que o impacto negativo, o prejuízo para as empresas no ano de 2021 foi de 6 trilhões de dólares por ataque cibernético. É um business, atacar a caixa eletrônica não é mais um business que tem um tamanho desse e é tão fácil de se acessar. Assalto no sinal não é um business que tem um tamanho desse que é tão fácil de se acessar. O crime se move aonde tem dinheiro e aonde tem alguém que paga esse dinheiro. E é interessante ver que todos os CEOs, os presidentes e CEOs das empresas brasileiras, a segunda maior preocupação que eles têm hoje é a questão de segurança de dados e só perde para a pandemia, só perde para o impacto da pandemia no negócio dessas empresas. Isso é uma realidade. Eu acho que a gente tem que ter isso de forma muito clara e não vai acabar a distribuição de dados. A distribuição de dados vai piorar ao longo do tempo com o evento de Edge e com o evento de 5G. O ambiente tecnológico vai ser cada vez mais parte do negócio das empresas. A gente não vai conseguir manter a tecnologia de forma isolada, não impactando o negócio das empresas. E a consequência disso vamos ter cada vez mais ataques e mais vulnerabilidade no nosso ambiente de negócio. E é uma responsabilidade do CFO entender isso de forma holística e trabalhar na prevenção e na correção, caso isso venha ocorrer nas suas empresas. Eu vou agora passar muito rápido por 2 grandes conceitos que nós trabalhamos na Dell Technology, para como a gente deve se comportar e como suportar os nossos clientes nesse ambiente de vulnerabilidade tecnológica e vulnerabilidade cibernética. É ter uma framework, ter um ambiente onde eu consigo trabalhar em toda a etapa de um ambiente de segurança cibernética, que vai desde a identificação, e aí eu gostei muito do dado do nosso amigo Joaquim, dizendo que você às vezes demora 276 dias para identificar que você teve uma violação de dados, teve uma invasão. Trabalhar no ambiente de proteção, detectar, responder e recuperar o teu ambiente de dados. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem dados também de mercado, não só o mercado brasileiro, mas o mercado mundial. Depois que você paga a fiança para um ataque dentro de uma empresa, demora em até 30 dias para você recuperar todo o teu ambiente, operando de forma regular, mesmo você tendo feito o pagamento da liberação da senha, da contrassenha para você ter o ambiente de forma operativa. Imagina o impacto no negócio. Imagina o impacto com seus clientes, imagina o impacto com a imagem da empresa, valor da empresa com uma situação dessa proporção e dessa dramaticidade. É importante a gente entender que nós, a Microsoft, a IBM, a gente trabalha de forma holística, desde preparar um plano conceitual que trabalha processos e trabalha sistemas, até a implementação desse plano para prevenir. E prevenir, a brincadeira que eu falo, é muito ligada a você ter o carro blindado para você parar no sinal e saber que aquele miliante ou aquele assaltante, ele vai olhar para o seu carro e vai preferir assaltar outro carro do que o seu, e a recuperação dos ativos da sua empresa, da informação do seu cliente e garantir que tenha continuidade de negócio.
uma brincadeira até que eu falei com o João Ribeiro, da época que eu tocava a Operação do Brasil. Eu lembro que a gente fazia aquela matriz de risco, e a gente tinha reuniões com todas as áreas da empresa para entender quais são os riscos mais importantes para o negócio e quais são as simulações, os planos de contingência e o que a gente tem que trabalhar de forma efetiva para que, quando isso acontecesse, a gente não impactasse os nossos clientes. E vocês pode até começar a rir, quem é gaúcho vai entender o que eu vou falar. O maior risco que a gente tinha chamava-se Ponte do Rio Guaíba, porque a nossa operação, a nossa fábrica era do outro lado do Rio Guaíba, em Porto Alegre, né, da grande Porto Alegre. Os nossos funcionários viviam em Porto Alegre, e se aquela ponte não funcionasse, que era uma ponte, uma ponte que tinha uma movimentação para passagem de navios embaixo, eu não conseguiria escoar produtos para os meus clientes e eu não conseguia trazer os funcionários para trabalhar na operação da empresa. Então, tinha todo um esquema de barco, de conseguir uma rota alternativa para garantir continuidade de negócio e não impactar os nossos clientes. O mesmo conceito existe hoje, e o topo da pirâmide, dentro dessa matriz de risco das empresas, está a segurança cibernética. Então, é mandatório para um CFO e para um CEO de uma empresa ter um plano claro de segurança dentro dessa arquitetura e ter ações de prevenção, ações de recuperação, ações de entendimento de como isso impacta todo o seu negócio. E, por último, um único ponto que é muito dentro da Delta Technologies, porque nós somos fabricantes de produto. E o Marcelo colocou isso de forma muito inteligente, que você tem que ter o controle de toda a sua cadeia de suprimento, todos os componentes ou os stakeholders que trabalham com você no aspecto de segurança. Eu lembro que eu fiz algumas palestras, inclusive no Brasil, com alguns bancos, onde esses bancos eles pregavam que você tinha que ter um conceito de ética dentro da sua cadeia de suprimento, onde os seus fornecedores tinham que ter padrões de ética e de condução de negócio ao mesmo nível de que esse banco. Ética já faz parte do dia a dia de todas as empresas, ou tem que fazer parte do dia a dia de todas as empresas, mas as empresas têm que exigir o mesmo nível de segurança cibernética de toda a sua cadeia de fornecimento, porque aí pode ser um elo fraco dentro do seu ambiente. E o conceito que a gente trabalha na Dell é o conceito, a comparação que eu faço muito com os meus clientes, é o conceito de um submarino. No submarino, você está lá debaixo d'água e você bate numa pedra ou num rochedo submerso, você rompe o teu casco. Qual é o primeiro procedimento que o submarino faz? Isolar aquela área onde você tem uma entrada de água dentro do submarino, você fecha as escotilhas daquela área específica e você não afunda o submarino. É o mesmo conceito que a gente usa nas nossas soluções. Todos os componentes que nós colocamos dentro dos nossos clientes, ele tem uma segurança intrínseca, uma segurança deste componente, que é monitorada e é controlada por sistemas de inteligência artificial, onde ele conserta ou ele desliga aquela capacidade para que você não contamine todo o ambiente da sua empresa. São conceitos pequenos, mas esses conceitos conectados a uma arquitetura e uma estratégia de proteção para um ataque cibernético dentro das empresas faz com que você seja menos vulnerável e você não fique naqueles 75% das empresas que o Gartner apontou e fique mais próximo dos 25% que, se for atacado, não vai ser invadido ou vai ter um sucesso da empresa, não um sucesso dos criminosos em tentar te acessar. E como o conceito do crime não é fazer mal a uma pessoa ou a uma empresa, é buscar dinheiro, os criminosos vão atrás onde o ambiente é mais vulnerável, onde a solução é mais fácil, onde a porta é mais fácil de se entrar. E aí você inclui empresas que operam com sistemas antigos, cujo nível de segurança não foi atualizado ao nível mais recente e mais atualizado, empresas que trabalham com arquiteturas múltiplas ou arquiteturas que são vulneráveis pelas conexões dos ambientes em estágios diferentes de maturidade. Isso faz com que isso abra portas ou abra oportunidades para esses criminosos de entrar nessa empresa. Tecnologia, processo e educação andam lado a lado em qualquer política, quer seja de segurança, quer seja de continuidade de negócio.
Um exemplo muito interessante que o Marcelo colocou, do escovar os dentes, eu trago para uma realidade que a gente pratica dentro da Dell Technologies. Todos os nossos funcionários, eles são atacados por ransomware todos os trimestres. Só que é uma simulação interna. E se você cai no ataque por uma simulação de um e-mail que parece o e-mail do seu chefe, ou parece um e-mail que é do administrador do seu ambiente de Microsoft, que te pede para trocar a senha, e você cai naquela cilada, você é mandatório, você é obrigado a ser treinado, e você é obrigado a passar por uma série de novos testes para que você crie o hábito de escovar os dentes sem que teu pai mande escovar os dentes, mesmo com 24 anos de idade. E, Marcelo, só para te avisar, meus filhos têm 24 e 26, graças a Deus eu não preciso mais falar para eles escovar os dentes. Então, pessoal, existe esperança. Existe esperança. Existe esperança se você tem disciplina e se você tem um bom processo implementado na sua casa, no caso aqui, de segurança e cybersecurity dentro da sua empresa. Muito bem. Não vou esticar mais aqui a apresentação, eu acho que a beleza vai ser agora o nosso bate-papo. Obrigado, perfeito. Então, aí a Paulo pela oportunidade. Obrigado, Raimundo. Super obrigado pela sua visão bastante completa aí para a gente também. Vamos lá, vamos começar com o debate aqui. Eu queria começar contigo mesmo, Raimundo, fugindo um pouco do nosso script aqui, mas me ocorreu algo que pode ser bem interessante aqui para a audiência. A Dell já tem há bastante tempo que não é uma empresa só de hardware, certo? É uma empresa de dados, de serviço, enfim, de infraestrutura, isso já tem bastante tempo. Mas do ponto de vista, e talvez sem muito tecniquez aqui, Raimundo, mas do ponto de vista de tecnologia, onde é que estão as grandes falhas, os grandes buracos? Eles estão na aplicação, eles estão na rede, eles estão nos terceiros, eles estão no hardware. Como é que a gente pode explicar um pouquinho isso para o CFO que está aqui com a gente hoje? Paulo, infelizmente, a falha ou a oportunidade está em todos esses elementos que você falou. Então, eu te trago alguns exemplos simples de identificar como existe falhas e oportunidades em todos os elementos. Nos sistemas, nós somos fornecedores de servidores padrão x86, né, que são servidores de padrão de mercado, de arquitetura aberta. Nós temos um cuidado em todos os elementos do servidor, desde a BIOS do servidor até os componentes, onde que hoje, se você compra um equipamento da Dell, se alguém altera uma linha da BIOS do servidor, é detectado, é avisado e é refeita toda a configuração da BIOS para restaurar o padrão, para que ninguém faça alguma alteração maliciosa para capturar dados ou fazer alguma ação que não é devida. Se alguém troca algum componente, e estou falando de componentes que são padrão de mercado, hein? Uma memória, um silício, um componente do servidor, isso é identificado e é alertado, porque aquele componente pode trazer uma brecha ou uma oportunidade de você entrar naquele ambiente de computação dentro da sua empresa. A gente sabe que isso foi ventilado no mercado, que alguns fornecedores tinham o que a gente chama de backdoor na placa-mãe, que não necessariamente era usado para o mal, mas existia ali uma falha, uma porta, que se você pudesse ter a chave daquela porta, você poderia entrar nos teus sistemas. Então, a segurança ela vai desde o componente até a tua conexão de rede, e hoje a gente tem sistemas baseados em software muito interessante, onde você estabelece a conexão quando ela é necessária para você transferir um dado ou para você acionar uma capacidade de processamento, e ela é desligada automaticamente depois que você para de utilizar, e quando você precisa utilizar novamente, você faz por um outro caminho. Então, a combinação de segurança no hardware e uma camada de software inteligente que faz com que você consiga dificultar rastreamento de dados e navegação entre os componentes da solução é fundamental. Por isso que a gente trabalha muito fortemente com os principais fabricantes de mercado de soluções. VMware, Microsoft são grandes parceiros nossos em implementar toda essa arquitetura de soluções que vai desde segurança de componente, a segurança de comunicação, até a integração com outros provedores de nuvem pública ou de nuvem privada. Legal. Obrigado, Raimundo. Então, a mitigação passa por tudo, né? Para uma visão holística
não só da arquitetura, mas do hardware, dos provedores, enfim, tem que passar por tudo. Legal. Exatamente. Paulo, você me permite fazer uma colocação muito rápida sobre essa... Vamos lá, claro. Vou dar um exemplo, que assim, não tem bala de prata, e o atacante vai pelo caminho mais fácil. Então, assim, se ele encontra um sistema obsoleto, que não é suportado mais, é ali que ele vai atacar. Se ele encontra um usuário com senha fraca, sem o segundo fator de autenticação, é ali que ele vai atacar. Se ele encontra um provedor de serviço seu que tem vulnerabilidade conectado à sua rede, é ali que ele vai buscar. Então, não dá para a gente dizer que o problema está só internamente, externamente. Ele está no ecossistema. Então, assim, e eu até costumo dizer para os clientes, né? Olha eu falando isso para os CFOs, né? Olha eu me arriscando, né? Sem visibilidade não há controle. Se você não tem visibilidade dos riscos e onde estão os gaps, vai ficar difícil, porque você vai achar que está tudo bem e pode não estar. Então, não tem silver bullet. Essa é a grande verdade. Obrigado, Zilo. Vamos continuar com você também, Zilo. Joaquim também, Raimundo, enfim, à vontade para colaborar também aqui. Vou elaborar um pouco em cima da pergunta aqui do Croft, o CFO da IBM. Ok, entendemos o risco, acho que a gente está um pouco assustado aqui, mais do que a gente estava no começo dessa live, ok? E os CFOs aqui presentes, muitos respondem pela parte estatutária da organização e fiduciária, não só com o próprio CPF, mas com, enfim, com a sua própria reputação aqui perante os riscos que a empresa corre, né? Então, vamos tentar ser bastante prático aqui, Zilo, começando contigo. O que o CFO tem que ter em mente? Qual é o script no dia zero que ele tem que pensar para termos de cibersegurança? Essa é uma pergunta difícil de ter uma resposta curta, mas eu vou tentar. Eu tenho participado de alguns boards executivos de clientes que, aliás, o Gartner fala que até 2025, 40% das empresas vão ter um Cyber Security Board ligado ao board executivo, e aí com membros internos, externos, etc. Outro dia eu estava numa dessas reuniões e um CFO, inclusive, me perguntou, cara, quais são as perguntas que a gente tem que fazer para a gente questionar o cara de segurança e até ver se a gente precisa ajudá-lo em algumas coisas, né? E eu costumo usar algumas práticas. Então, a primeira delas é realmente olhar para a questão de o investimento, não só na quantidade, mas se a gente está investindo corretamente, se não tem áreas cinzas entre as tecnologias que a gente está investindo. Outra coisa muito importante, onde é que a área de segurança está dentro da organização? Será que o cara de segurança é um cara esquecidinho lá da TI, o garoto da TI? Gente, segurança não é assunto mais de TI. Ele é um assunto de resiliência operacional. Então, isso tem que se refletir na estrutura organizacional. Onde é que está o responsável por segurança? Pode ser o cara de risco, pode ser o cara de compliance, mas é preciso ter um owner, que inclusive vai representar isso frente ao board e vai poder responder as perguntas que o CFO vai fazer. Como, por exemplo, precisamos de um seguro cibernético? Vocês todos aqui, existe seguro cibernético. Que detalhe, tem que fazer um trabalho de análise do seu ambiente para definir o prêmio. Tem cliente que acha que vai comprar seguro cibernético e está tudo resolvido. Vou dar a má notícia. Eu já vi cliente que tentou fazer seguro cibernético e o seguro falou assim, ó, é igual carro, né? Você guarda na rua, lugar perigoso, não é blindado, carro visado, putz, não vai dar para fazer o seguro. Já vi isso acontecer. Mas essa é uma pergunta importante. Precisamos de um seguro? Temos que fazer um seguro cibernético? Como que isso se aplica? Outra coisa é, essa pergunta, outro dia, um CEO também me perguntou, cara, o que eu pergunto para o CISO? Você vai fazer uma pergunta para ele. É simples. Se nós que é o CISO, Zilo? O CISO é o Chief Information Security Officer. Aqui vou fazer um parênteses, né? Ele pode ser uma pessoa, um executivo ligado ao C-Level, mas pode ser também uma pessoa que tem essa responsabilidade e outras responsabilidades. O que a gente vê muitas vezes é que as empresas acabam colocando isso dentro de risco operacional, dentro da responsabilidade de compliance, enfim, tem vários caminhos diferentes. Às vezes em TI, mas enfim, tem que ter alguém que é dono disso. E para esse CEO, eu falei o seguinte, falei, bom, pergunta para o seu cara de segurança, se a gente for atacado com um ataque de ransomware, nós estamos prontos? Quanto tempo a gente leva para se recuperar? Aqui na Microsoft, a gente usa uma métrica internamente com os clientes que a gente chama de MTTR, Mean Time to Recover. Quanto tempo eu levo para me recuperar de um ataque? E eu só vou saber isso simulando, testando
e tendo as tecnologias corretas, os processos corretos. E outro item que é muito importante é quais as métricas de segurança que são medidas. O que o board está vendo de métrica de segurança da companhia? Volume de investimento, número o MTTR, tem um banco aqui no Brasil, que inclusive eu também faço parte do board lá, e eles estão usando MTTR como mecanismo. Então, assim, se eu sofrer um ataque de ransomware, o mês passado eu levava um mês, levava 3 dias. E agora? Agora eu levo 2 horas. Pô, tá muito bom, eu melhorei. Meu processo de simulação de incêndio funcionou perfeitamente. E para ele funcionar, eu vou ter que ter a tecnologia certa, o processo certo. E aí a gente poderia aqui falar de... O Joaquim trouxe muito bem diversos frameworks que a gente pode usar, que são frameworks específicos, assim como a gente tem o COSO, né? COBIT, que são frameworks renomeados, a gente também tem frameworks de cybersecurity. Então, outra pergunta interessante a fazer é: que framework de cibersegurança estamos usando? E aí existe MITRE, existem vários outros que a gente pode considerar. Então, sem dúvida, a responsabilidade do CFO é parte do dia a dia e sem dúvida, é um risco operacional que... A boa notícia, viu, Paulo? Não precisa assustar, não. Se o pessoal está assustado, eu vou dar a boa notícia. Tem um caminho. Não é tão complicado quanto a gente imagina. Você sabe que a gente olha muito número, né? E 75% é a chance de ter um ataque, é um número que assusta um pouco, né? Só 25% está fora. Então, você tem que fazer muito bem feito o seu trabalho para ficar fora. E eu costumo dizer, Paulo, que não é uma questão de se vai acontecer. Vai acontecer. É quando. Quando? Às vezes eu vou em clientes falar de estratégia de segurança, que eu falo, mas eu já nunca tive um ataque. Eu falo, não, será? Vai esperar amanhã? É uma questão de quando. Legal. Joaquim, quer contribuir aí com a questão da visão do CFO? A gente não te escuta, Joaquim. Me escutam agora? Agora sim. Tá ok, obrigado, Paulo. Pelo menos uma vez na live a gente tem que dizer que alguém está no mundo. Vamos lá. Então vamos lá, eu queria complementar o que o Zilo estava comentando, bem colocados os pontos aqui pelo Zilo, eu queria complementar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes. Durante o meu papo aqui eu comentei sobre a importância da gente saber onde estão os dados financeiros da empresa. Isso é fundamental, a gente assegurar que nesses lugares em que a gente tem os dados financeiros presentes, a gente tem o nível de segurança adequado para os dados mais críticos. A pergunta é, a gente está protegendo as joias da coroa com o maior potencial que a gente tem do ponto de vista de processo e ferramentas? Então, essa é uma primeira pergunta que eu acho que é uma pergunta importante. Outro ponto, o orçamento da segurança de informação que a gente tem hoje, ele é suficiente? Qual é o benchmark que vocês estão utilizando? De que forma vocês chegaram no orçamento de segurança atual da sua empresa? Poxa, mas todo final de ano falta dinheiro para a segurança da informação. Aí entra a segunda parte da pergunta aqui. A gente está otimizando o uso desse orçamento? Ali na minha abertura eu falei muito sobre a complexidade do ambiente de cibersegurança, né? E como a história da cibersegurança ela é crescente, aconteceu que muitas empresas ao longo do tempo foram tomando ações de cibersegurança ad hoc. Eu tenho que resolver o problema, eu implemento uma determinada solução, um determinado serviço, e assim vai. No final você acaba tendo uma multiplicidade muito grande, uma variedade enorme de ferramentas, de processos. Manter tudo isso é caro, além de não ser eficiente, de ser arriscado, porque quanto mais complexo, mais difícil de gerir, quanto mais complexo, mais caro, porque você tem que manter mais serviços e mais tecnologias. A otimização das tecnologias e das práticas de segurança da sua empresa, quando foi a última vez que você fez? Quem te ajudou a fazer? Qual é a experiência que a sua equipe tem de fazer esse tipo de otimização? Porque como todo mundo atua apagando incêndio todos os dias, é muito provável que essa equipe, que em muitas das empresas não é uma equipe grande ainda, não tenha tido tempo de olhar para trás e fazer as correções. As correções significam ter um ambiente mais seguro, reduzir gasto e, eventualmente, liberar orçamento para se fazer outros tipos de investimento com segurança da informação. Terceiro ponto aqui. Vocês têm um plano bem definido para violação de segurança?
É o que a gente comentava aqui. Não é uma questão se vai acontecer ou não vai acontecer, vai acontecer. A maioria das empresas vão passar por uma situação de crime cibernético. Quando esse crime acontecer, vocês têm um plano bem estruturado para reagir? E esse plano para reação não é um plano do CISO. Esse plano de reação é um plano da empresa. Se ele acontecer, como vocês vão contatar os seus clientes? Qual é o seu plano com o cliente? Qual é o seu plano com a área jurídica? Qual é o seu plano com a área de comunicação? Qual é o plano com o CEO na hora que ele recebeu uma ligação do estado de São Paulo? Como que ele vai reagir? Então, esse plano, ele é um plano que tem que ser abrangente dentro da empresa e todas as pessoas têm que estar preparadas para participar desse plano de reação ao incidente. E o último ponto que eu queria colocar para vocês aqui, sempre há discussão, e eu comentava que em muitos casos as empresas têm estruturas pequenas para atuar na área de proteção cibernética. Vale a pena terceirizar a proteção cibernética ou não? Vocês já tiveram a discussão se faz sentido terceirizar? Qual é o nível de exposição que cada um de vocês está passando? Então, acho que essas são perguntas importantes do ponto de vista de negócio e que o CFO pode ter um papel preponderante em provocar essas discussões dentro de cada uma das empresas. Perfeito, perfeito. Raimundo, quer colaborar aí com a visão do CFO? Só me permite colocar um comentário aqui. Eu concordo 100% com o que o Joaquim e o Marcelo colocaram. Ter um plano é um tema de board, é um tema da empresa, não é do CISO, não é um tema de tecnologia. Tecnologia é um pedaço de um plano muito mais estruturado de processos e pessoas para que isso aconteça. Mas um ponto que eu queria colocar, que faz parte desse plano da empresa, não é somente diminuir o risco. O risco, a gente tem milhões de ações para diminuir o risco ou a probabilidade de acontecer. Está fora dos 75. Mas, se acontecer, como eu diminuo o sinistro, o impacto no negócio da invasão, do ciberataque ter sucesso dentro da minha empresa. E aí faz parte do plano e da arquitetura que for montada para a empresa, que você consiga isolar e diminuir o impacto desse ataque dentro da sua operação. A gente tem vários casos, como a gente colocou aqui, a gente vê várias notícias, empresas muito sérias foram atacadas, nós estamos sendo atacados o tempo inteiro. Quando estamos conversando aqui, todos nós estamos sendo atacados, né? E pode ser que algum ataque desse tenha sucesso. Como é que eu consigo fazer que esse ataque impacte menos o meu negócio e os meus clientes e eu me recupere de forma mais efetiva? Tudo isso faz parte de um plano. E esse plano, bem colocado pelo Joaquim e pelo Marcelo, é um plano da empresa, é um plano de board, é um plano de negócio, não é um plano tecnológico ou é um plano de ferramenta A ou B ou consultoria A ou B. Perfeito, perfeito. Queria complementar aqui um ponto em cima do que o Raimundo acabou de falar, dessa questão de ser um plano da empresa. Quando a gente fala daqueles 4,2 milhões de custo em média, 4,2 milhões de dólares global em média, que é o custo do incidente cibernético, mais ou menos 50% estão relacionados com atividades de tecnologia. Aí eu vou falar aqui, o que são essas atividades? É a atividade da resposta pós-violação e custos relacionados, investimentos necessários para se detectar o incidente. A outra metade são custos todos relacionados ao business e notificação. Então, esse plano não pode ser um plano só de tecnologia, porque, inclusive, o custo do incidente ele vai tocar nas outras áreas na mesma proporção que ele toca a área de tecnologia. E, Joaquim, desculpa, você deixou aqui, eu preciso fazer um comentário que acho que para todos nós aqui é super relevante. Vale lembrar que hoje em dia, com a LGPD, toda empresa que tiver um incidente de segurança, ela vai ter que reportar. Ela tem a obrigação de reportar o incidente para a agência. Mesmo que ela não tenha todas as informações necessárias, mas ela tem que ser diligente. Então a pergunta é, como é que você comunica isso se tiver um incidente? Como é que você vai à imprensa? Como é que você vai ao órgão regulador? E o Joaquim trouxe um outro ponto, que é a questão do best of breed. As empresas ficaram viciadas nisso. Compra a solução A, solução B, solução C, compra um monte de coisa, aí vira uma coxa de retalho. E aí tem um dado, a gente tem hoje um gap de profissionais de cibersegurança no mundo de 4 milhões de pessoas. Para você integrar tudo isso, você precisa de gente. E não é
não tem profissional de cibersegurança sobrando aí. Então, como é que você otimiza isso? O ano passado, a Microsoft fez uma pesquisa. Empresas com mais de 1.000 empregados têm, em média, 70 soluções de segurança diferentes e 35 provedores. Como é que você faz gestão de 70 soluções e 35 provedores? Vai ter coisas que não estão funcionando. E o Gartner está falando isso. As empresas vão buscar o que a gente chama de consolidação. Consolidar não significa ter só a solução da IBM, só a solução da Microsoft ou só a solução da Dell. Significa que você vai sair de 70 para 5, para 6, porque você vai ter diminuição de custo, otimização da operação, melhorar sua resiliência operacional, tudo isso simplificando. Então, o Joaquim trouxe muito bem a questão do best of breed aí, Joaquim. Legal. Acho que vocês falaram 3 pontos aqui super importantes. Segurança cibernética é parte da governança da empresa, não é um tema isolado e acessório, né? A questão do outsourcing da segurança, eu entendi pela sua resposta, Joaquim, que pode ser considerado, mas não é um best practice, certo? E terceirizar não quer dizer que eu lavo as minhas mãos e a responsabilidade está com o outro, correto? Excelente ponto, Paulo. Você terceirizar não significa você abrir mão disso. Você vai ter que ter gente dentro da sua empresa que faça gestão e acompanhe de perto esse serviço terceirizado, dando direcionamento e cobrando os KPIs adequados. Então, você tem que ter gente, só que você não vai precisar ter gente na mesma escala e nem com os mesmos skills que a gente estava discutindo aqui ontem, como foi bem mencionado aqui pelo Zilo. Se você tem uma variedade muito grande de ferramentas, imagina a quantidade de gente que você precisa ter dentro da sua equipe. Mesmo que você consiga otimizar, e é tarefa de cada uma das empresas, otimizar a quantidade de ferramental que você tem, você ainda assim vai ter uma quantidade de ferramental que vai te exigir ter gente. Você precisa ter os skills para isso. Algumas empresas têm estrutura suficiente para isso, outras não têm. Então, não tem uma solução mágica, mas a análise ela precisa ser feita. Vão ter empresas que vão ter sentido fazer terceirização integral, parcial, e isso tem que ser analisado no caso a caso. Legal. E o terceiro ponto que eu capturei aí é a questão da gestão de risco, como se fosse outros riscos que talvez a gente já está acostumado a gerir há mais tempo, como risco ambiental, como risco de continuidade do negócio, risco de brand, etc. O risco cibernético tem que ser gerido da mesma maneira, com teste, com tecnologia, com educação. Essa é uma boa conclusão aí que eu tirei. Muito bem. Vou pegar uma pergunta aqui do Bruno Damasceno. O Bruno pergunta o seguinte, ok, vai acontecer, já entendi que vai acontecer, ele está dizendo, primeiras 24 horas, o que eu faço? Bom, cara, essa é uma resposta. Você tem seu plano de reação? Pronto. A minha resposta imediata é se você tem o plano, porque provavelmente, se esse plano existir e tiver comunicado em toda a empresa, isso já está definido. Então, acho que a primeira pergunta tem a ver com aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Você tem um plano de resposta a incidente bem definido dentro da empresa, número 1. Número 2, as pessoas conhecem esse plano e cada um dos stakeholders sabe o que tem que fazer na execução desse plano, as pessoas estão bem treinadas. Na minha visão, esse é o tema mais importante. Agora, se você não tem nada disso, liga para a IBM, liga para a Microsoft, liga para a Dell, a gente vai saber ajudar aqui vocês com certeza. A gente tem uma estrutura pronta em grande parte desses casos que a gente esteve discutindo aqui. A gente teve a oportunidade de estar junto com as empresas, de ajudar. A gente tem muita gente bem formada em reação a incidente. Então, na emergência, vocês vão ligar para a gente e a gente vai ajudar. Agora, a minha recomendação ela vem antes disso. Essa é uma resposta que é fundamental que todo líder dentro das empresas tenha. E para você ter esse conhecimento, as empresas precisam ter o plano de reação a incidente bem definido. E é comum, não se assuste por ter feito a pergunta, é comum que isso não esteja maduro ainda em grande parte das empresas. Ainda dá tempo de correr atrás e montar isso. Paulo, tem um filme, de livro que virou filme, de um SEAL americano, né, que foi o cara responsável pela operação lá contra o Bin Laden. Então. E o livro, ele fala o livro inteiro que ele treinou a vida inteira para ele executar uma missão. E quando ele foi executar a missão, ele tinha certeza que ele ia executar de forma perfeita. Então, é preciso realmente simular.
É preciso treinar e é preciso estar pronto, porque o momento virá. Agora, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, se acontecer amanhã, bom, tem aqui alguns quick wins e algumas coisas que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Primeiro, você vai ter que ter uma sala de crise. A pergunta é, quem vai liderar a sala de crise? Segundo, você tem uma empresa hoje que pode te ajudar a fazer o que a gente chama de hunting, de análise do ambiente, identificação de causa raiz, ou você vai deixar para contratar isso na hora? Porque contratar isso na hora vai levar tempo, você não vai conseguir na hora, vai ficar dois... Eu tenho casos, presenciei, que o cliente levou uma semana para fazer a contratação e o negócio pegando fogo. Então, assim, é possível fazer alguma coisa antes. Então, tenha uma empresa de confiança. Se você tem soluções, outra pergunta interessante é, cara, qual o papel do SOC, do Security Operations Center? Sua empresa tem alguém olhando? Porque uma coisa é você comprar tecnologia e outra coisa é ter alguém olhando para os problemas. Não adianta você comprar um monte de coisa, aqueles dashboards maravilhosos, e ninguém está olhando para aquilo. Então, assim, no dia do incidente, a sala de crise tem que ser criada, o SOC tem que estar envolvido, você tem que ter uma empresa que vai te ajudar a fazer isso, e fundamental, dia zero, momento zero, processo de comunicação. O que é que você vai falar para a imprensa? O que o seu presidente vai falar amanhã cedo? Eu tenho um caso de um cliente no Latam, que o presidente estava tinha uma entrevista marcada, eles sofreram um ataque no fim de semana, o presidente foi dar entrevista na terça, não tinha nada a ver com o ataque, era sobre novos investimentos. Adivinha qual foi a primeira pergunta do jornalista? O senhor pode explicar o que aconteceu na sexta-feira e por que vocês estão com os sistemas fora? O CEO não tinha resposta, e isso ficou bem ruim. Então, isso também precisa estar claro, porque existe, obviamente, as pessoas, quando tem um ataque desse, elas ficam assustadas e muitas pessoas começam a falar muitas coisas. Isso pode ser ruim, né? Empresa de capital aberto, vai ter que fazer fato relevante. Então, assim, outra coisa, já tem um fato relevante pré-escrito, você já tem isso pronto, porque você vai ter que informar. Então, as primeiras 24 horas, se você não tiver um parceiro, se você não tiver uma sala de crise organizada, se não tiver gente com conhecimento técnico para te ajudar, paciente entrando na UTI. As primeiras 24 horas ele tem que ser estabilizado. Legal. Tem uma pergunta aqui da Rosângela, talvez um pouco mais polêmica aqui, que ela diz o seguinte: vocês teriam algum ponto a ser considerado durante a negociação de recuperação do ambiente? Se isso acontecer, eu vou imaginar aqui o pior cenário, né? Provavelmente o CFO vai estar na linha de frente da recuperação, né? No disaster recovery aí. O que deve ser considerado nisso? Eu sei que poderia ficar 30 minutos aqui, mas vamos lá. O que vem na cabeça aí de vocês? Eu posso começar, e eu posso dizer assim, nós na Microsoft, nós não recomendamos que seja feito o pagamento. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você está fazendo isso, você está efetivamente alimentando o crime. Então, não é a recomendação. No entanto, essa é uma decisão de negócio. Tem empresas hoje que estão considerando a compra de bitcoins para, em caso de incidente, o cara ter como fazer um tipo de resgate. Ponto importante. Se você pagar, não significa que vai funcionar. Certo? Você não tem garantia nenhuma de que os dados vão ser recuperados. Então, eu acho que é uma discussão de business e de risco. Se eu tenho um time de segurança, um parceiro, se eu tenho maturidade, se eu estou preparado, não vai fazer sentido nenhum eu pagar, eu não vou comprar bitcoins e não vou me preparar para isso. Agora, se eu não tenho, será que não faz sentido então eu buscar um seguro cibernético, implementar controles básicos e até o seguro cibernético, em alguns casos, o prêmio, ele é usado para ajudar no processo de recuperação do ponto de vista financeiro, os impactos que o Joaquim trouxe, e também, muitas vezes, para ajudar no processo de recovery dos dados. Ajuda financeira, é o prêmio mesmo. Então, eu acho que vale considerar, pelo menos, uma discussão prévia para pensar se vai pagar ou não. Eu, só complementando o que o Marcelo falou, 2 pontos que eu colocaria aqui com relação à questão de negociação. A gente conhece vários casos que foram negociados, tá? Que chegou ao ponto de negociação. Obviamente, a prevenção da negociação é ter um plano muito bem estruturado, onde você sabe o impacto do seu negócio pelaquela ação e você consegue mitigar esse impacto com uma ação dentro do teu plano estruturado,
de recuperação do teu ambiente de negócio. Existem várias maneiras, várias tecnologias e vários processos bem definidos de onde você guardar os dados mais críticos, como você recuperar o teu ambiente crítico, como você fazer a tua empresa voltar a operar. O conceito que eu estava falando do ladrão, que ele quer dinheiro, obviamente, se ele vê que com você ele não vai conseguir dinheiro, ele não volta mais em você. Pelo menos aquele ladrão. Ou daquela grupo de ladrões. E quem tem duas carteiras, uma carteira com a identidade e outra com o dinheirinho do ladrão, vai ter que dar dinheiro para vários ladrões aí se ele não tiver um plano melhor estruturado de se proteger. Então, eu acho que a prevenção e o investimento na estruturação de um plano de negócio de cibersegurança é muito mais barato e muito melhor para a imagem e para o impacto na empresa do que você ter um segurozinho ou ter uns bitcoins lá para pagar quando for invadido ou quando for acessado. Obviamente, o Marcelo colocou muito bem, tem uma decisão de negócio que a gente não se envolve, que é a decisão particular de cada empresa. Eu sou a favor da prevenção, eu sou a favor de manter a imagem da empresa como uma empresa que preserva os dados dos seus clientes e os seus negócios, do que, ok, quando aconteceu, eu pago lá e está tudo bem, né? Eu queria complementar aqui alguns pontos. Eu vi o Zilo fez um comentário interessante com relação a não se pagar o ransomware. Nosso ponto de vista é exatamente o mesmo. E por quê? Nada segura que com o pagamento em si ele é uma decisão de negócio, né? Eu posso decidir, eu vou gastar, eu vou investir esse dinheiro, pode ser que eu resolva. Só que o risco é muito grande, porque além de você não conhecer quem está do outro lado, e quem está do outro lado pode simplesmente não tomar ação, e como a gente comentou aqui, o crime cibernético hoje é vendido como serviço. Tem gente com mais, com menos conhecimento entrando nesse mercado. A chance de você pagar para o cara e o cara não conseguir recuperar seu dado é enorme, mesmo que ele queira, porque ele simplesmente não tem o preparo e o conhecimento suficiente para conseguir te ajudar a recuperar o dado. Então, pagar o ransomware é uma decisão de negócio, uma decisão que cada empresa tem que tomar, mas é importante saber que é uma decisão que não garante a recuperação. Se você não tem o plano bem definido, bem comunicado dentro da empresa, eu acho que são 3 coisas que eu faria numa situação de emergência. Número 1, eu buscaria identificar rápido onde estão os backups das minhas informações e assegurar que os backups das minhas informações estão protegidos. Antes de usar, é assegurar que ele está isolado. Então, você conseguir olhar para o seu backup e assegurar que ele está isolado para depois você decidir o que você vai fazer com ele, mas assegure que ele está protegido. Primeira coisa. Segundo ponto, comunicação com o cliente e com o mercado. Reúna um grupo e defina rápido como se comunicar com os clientes, com o mercado, quem vai se comunicar, e aquelas pessoas vão ser acessadas, que elas têm um preparo mínimo para responder. E o terceiro ponto é, tenha uma empresa de confiança que no limite você vai chamar ela para te ajudar. Então, é ter uma empresa de confiança, assegurar que o teu backup está muito protegido, rápido, e o terceiro ponto é a questão de comunicação para clientes, para o mercado e, claro, para os seus empregados que vão ter que lidar com todos esses stakeholders internos. E detalhe, Joaquim, rapidamente o Joaquim colocou um ponto, quando você paga o resgate, pode até ser que o cara devolva seus dados, mas nada impede ele de publicar esses dados e ganhar dinheiro no que a gente chama de dupla extorsão. Esse é o golpe mais comum. Me paga para eu te devolver os dados, aí paga. Agora me paga para eu não publicar, porque eu já copiei o dado. Eu não só criptografei, mas eu já copiei. Então, assim, o impacto ele pode ser o mesmo. Então, também é um fator que a gente deve considerar. Bom ponto. Gostei muito das sugestões práticas aí, Joaquim. Muito bom. E tem tempo para uma última pergunta aqui, depois considerações finais aí de vocês 3. O nosso amigo José Filipe, CFO do Fleury, pergunta o seguinte, bom, é muito difícil achar profissionais para a posição do CISO, né? Como é que a gente faz para, enfim, como é que a gente consegue achar e como é que está a preparação dessa turma? Tem gente sendo formada, enfim, tem gente dando educação para isso, etc. Onde é que a gente pode ir atrás de profissionais para isso?
Posso começar. O que a gente vê historicamente, que profissionais... Eu, antes de trabalhar na Microsoft, fui CISO de algumas instituições e eu tenho um background técnico. Eu vim da área de TI, trabalhava tecnicamente com segurança e fui evoluindo para a carreira de gestão com foco no business. Já existem hoje MBAs, já existem hoje escolas que ajudam os profissionais que são técnicos a passarem uma visão mais estratégica para o negócio. A gente sabe que isso não se aprende do dia para a noite, né? Então, a vantagem é que hoje a gente tem, apesar realmente de ter uma disputa muito grande por CISOs, tem no mercado pessoas com muita experiência que podem ajudar. Existe no mercado uma discussão que a gente poderia ficar mais 2 horas falando aqui, que são os virtual CISOs. O que é isso? Você pode contratar um CISO virtual, um especialista para te ajudar. Esse é um modelo que acontece muito fora do Brasil e aqui está começando. Assim, isso? É um RPA? O que é isso? É como se você falasse o seguinte, poxa, eu não consegui contratar um CISO, mas eu quero um cara experiente para me ajudar a definir minha estratégia de segurança. Pô, você tem um cara que já foi CISO, que é experiente, que pode... E aí, putz, as empresas dos mais diversos segmentos têm esse tipo de modelo, onde você pode contratar um profissional experiente para ajudar o seu profissional, que talvez não tenha tanta experiência, a criar um plano estratégico e evoluir. O que a gente vê muitas vezes é que as empresas normalmente pegam pessoas que têm grande potencial, e aqui vai um outro, né? Retenção de talentos em cybersecurity, o Joaquim e o Raimundo vão concordar comigo, é um problemão. Então, cuidar bem das pessoas que já estão dentro de casa, para que elas continuem trazendo benefício para o negócio. E talvez investir numa pessoa dessa, junto com um profissional experiente, com CISO as a Service, que isso já existe em alguns lugares do mundo, possa ajudá-lo a criar uma estratégia melhor. E é um profissional que talvez não vai ficar o tempo todo na sua empresa, ele vai ficar 1, 2 vezes por semana e vai te ajudar a definir um plano. Já vejo algumas empresas adotando isso, tá, Paulo? Legal. Então, a gente pode pegar alguém com background técnico e treinar em gestão, em business, ou o contrário também é possível para formar também é possível. Profissional do CISO. Totalmente. Legal. Eu acho que, complementando aqui o que o Zilo estava falando, e não é fácil realmente. A gente tem poucos profissionais no mercado. No período que eu liderei cibersegurança na IBM, eu construí a área basicamente de 2013 até 2017 na América Latina. É muito difícil você encontrar, atrair e reter os profissionais, e é um mercado em que grande parte dos profissionais se conhecem, dado o tamanho desse mercado. Então, você conseguir referência nesse mercado não é tão difícil, pelo menos para mim nunca foi, porque grande parte das pessoas nesse mercado se conhecem. Então, é importante você ter alguém que consiga ter interlocução com essa comunidade, seja um headhunter, seja alguém que esteja inserido nesse contexto que possa te ajudar a atrair pessoas. O conhecimento técnico, eu acho que ele é importante, mas dentro do que a gente está falando aqui, a gente está falando de um desafio que ele vai além da tecnologia. A gente está falando de um desafio que ele cruza a organização e ele exige competências de liderança. Então, eu acho que você ter o canal para conversar com essa comunidade pode ser um caminho. Não é um recrutamento para se fazer às pressas. Eu tive recrutamentos que eu levei 6 meses para fazer e para trazer a pessoa certa. Então, você ter o contato e buscar uma pessoa que tenha esse equilíbrio, olhando liderança, uma visão mais horizontal e, claro, uma base técnica mínima que permita ele entender o que está acontecendo. Não é trivial. E aí o que o Zilo comentava, de você utilizar um CISO as a Service, qualquer coisa, isso pode te ajudar demais nesse período em que você está armando a organização. Perfeito, muito bem. Bom, só um comentário rápido aqui para fechar. A questão da pessoa humana é o nosso maior problema que a gente tem hoje, né? Você vê na área de tecnologia em geral, pela transformação digital e na área de cybersecurity, pela questão de vulnerabilidade e risco que existe para o negócio,
os profissionais são difíceis e são escassos. Só para dar uma noção para vocês, a gente tem 400 vagas, mais de 400 vagas para a área de digital na Dell Brasil. Ou seja, se você tiverem 400 profissionais aí de digital, me manda que a gente tem para contratar já. Não tem profissional no mercado. Então, formar é um elemento fundamental. Você sabe os talentos dentro das empresas que têm todas essas características que o Joaquim colocou muito bem, e tem que investir no profissional, tem que capacitar, tem que inserir ele na comunidade para que ele aprenda com os espertos e traga o expertise para dentro de casa. Então, é uma área de investimento e é uma área que a gente não pode economizar com relação ao capital humano. Muito bem, excelente. Já estamos passados 7 minutos aqui, passou super rápido. Minha consideração final, Zilo, aqui é o seguinte: eu tenho um filho também perto aí da idade do seu. Então, além de aprender a ensinar a escovar os dentes, que eu também preciso fazer, bastante vou dar a dica de enveredar a carreira aí pela cibersegurança, certo? Recomendo. Pode vir que a água está quentinha. Muito bem, excelente. Queria agradecer aí a vocês que participaram com a gente. Temos mais de 30 pessoas aí, 1h30, um pouco mais de bate-papo aqui. Super obrigado, Raimundo, da Dell. Prazer sempre ter vocês com a gente aqui. Joaquim, também da IBM, e Marcelo Zilo, da Microsoft. Agradecimento aí a todo mundo que ajudou a organizar. E certamente fica o contato de todos eles aí via LinkedIn, enfim, ou através da gente aqui do IBF, para conectar se quiserem estender o assunto com mais profundidade com cada um. Muito bem, eu desejo uma boa noite aí para todos e todas e vamos focar nos 25% que ainda temos chance de ficar neles, certo? Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite.